Pessoal, tudo bem com vocês? Johnny aqui novamente para o canal Nossa Resenha, hoje para trazer para vocês aí algumas informações e resultados aí dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro aí, rodada até o momento, né? Momento esse em que o vídeo está sendo gravado. Então vamos trazer alguns resultados aí da quarta-feira, resultados momentâneos da quinta-feira, para a gente bater esse papo aí nessa nossa resenha aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Fala galera, uma boa noite a todos aí. Vamos falar um pouquinho dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro que começou ontem. Algumas goleadas, algumas decepções, né? Alguns É, joguinhos bem cansadinhos, bem feinhos. Mas é isso, o futebol brasileiro só tem isso que apresentar mesmo, né? Um ou outro jogo aí que a gente pode destacar como um jogo bom mesmo, de encher os olhos aí, né? E é isso, vamos lá. Um pouco mais aí da segunda rodada do Brasileirão aí. perfeito. Rodada que começou então na quarta-feira. Para quem estiver assistindo o vídeo depois aí, o vídeo está sendo gravado na quinta-feira à noite. Inclusive, um jogo acabou de terminar agora da quinta-feira. Então, passar aqui para vocês, tá, pessoal? Os resultados de quarta-feira e o resultado momentâneo agora de quinta-feira. Beleza? Então, começando com a rodada, jogo de abertura entre Flamengo e Internacional 1-1. Muitos aí apostando na vitória do Flamengo, né? Atual campeão da competição, que estreou com derrota para o São Paulo no Morumbi por 2-1 de virada. E agora recebendo o Internacional, empatou por 1-1. Bragantino recebeu o Galo, o Atlético Mineiro aí ganhou por 1-0. O único time do campeonato 100%. Então, nessas duas primeiras rodadas aí, o RB Bragantino aí fica na ponta da tabela, né, com 6 pontos aí em 2 jogos disputados com 2 vitórias. O clássico da rodada aí, clássico paulista entre Santos e São Paulo terminou em 1-1, né, um resultado aí que colocou mais pressão aí no time da Baixada Santista, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso logo mais. Outro empate também da rodada que foi entre Remo e Mirassol, o Remo aí diante da sua torcida, né? Fazendo a sua estreia aí, jogando como mandante, jogando em casa diante da sua torcida aí, recebeu o Mirassol, jogo empatado em 2-2. Aí tivemos a primeira goleada da noite, né? Que foi o Palmeiras aplicando aí 5-1 no Vitória da Bahia. Então, Palmeiras ganhando bem aí, né? Palmeiras que venceu bem, já que a gente vai aí ter o derby, né? Nesse Campeonato Paulista aí no próximo domingo. Então, é uma prévia já do que pode ser apresentado de repente, né? Nesse jogo de domingo. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso também. Aí, uma outra goleada, inclusive de virada aí, Grêmio recebendo o Botafogo, que venceu na primeira rodada o Cruzeiro, né? Um dos grandes candidatos ao título aí por 4-0. Ontem perdeu por 5-3 aí, de virada lá na Arena do Grêmio. E aí já passando aqui para os jogos de hoje, né? O Bahia e Fluminense acabaram de terminar o jogo, terminaram empatados em 1-1. E no momento o Vasco também recebendo a Chapecoense está 0-0. E aí a partir das 21h30 o Cruzeiro vai receber o Coritiba aí encerrando essa rodada, né? E como o Vitor já tinha falado aí no dos vídeos anteriores, o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense vai ser disputado em um outro momento, devido ao compromisso aí do Corinthians aí com jogo atrasado do Campeonato Paulista está rolando agora também. E no final de semana o compromisso que teve aí diante do Flamengo pela final da Supercopa, né? É, só para falar de respeito aí, John, esse jogo Corinthians e Atlético Paranaense, né? Que vai ser o mando do Atlético. Esse jogo é dia 19 do 2, né? Bom, legal. Então o jogo vai computado pela segunda rodada, que vai ser disputado então no dia 19. Valeu pela informação aí. Então, vamos dar uma passada aqui nos principais resultados aí. Cara, o jogo que abriu a rodada, né, que é Flamengo 1, Internacional 1, já achei um jogo curioso, né, que não só eu, mas eu acho que a maioria apostava na vitória rubro-negra aí, né? Não aconteceu. O Flamengo empatou, então realmente vem mostrando que a temporada 2026 aí para o Flamengo tá um pouco complicado até o momento, né? A gente sabe que é uma temporada diferente, mas até o momento o Flamengo ainda não conseguiu deslanchar e também desempenhar o seu melhor futebol, né?
Vamos esperar para ver. Será que esse ano vai ser mais um ano do cheirinho? É, Cedo já para começou, já disse, né? Será que bom. O elenco dos caras é bom, é competitivo. Tá cedo para falar, mas do jeito que vai, não sei não, hein? Não, não pode tirar essa hipótese aí não de ficar forte de novo não, hein? Um ano de cheirinho, um ano de conquistas. Eu acho que vai ficar nivelando nesse nível aí o Flamengo, hein? quem sabe, né? É, um resultado realmente surpreendente, né? É, como eu já adiantei aqui também, quando eu falei o resultado, então, Red Bull Bragantino é o único time 100% até o momento, né? A não ser que a Chapecoense vence o Vasco, né? O jogo tá 0-0 ainda. Se a Chape também vencer o Vasco lá em São Januário, pode ser que chegue aos 6 pontos também, né? Se vencer. O jogo tá rolando no momento em que o vídeo está sendo gravado, mas aí vamos ver como é que vai se desenrolar esse segundo tempo lá no Rio de Janeiro. É, É, então. Se o Vasco não conseguir ganhar esse jogo da Chapecoense, se junta aí com o Inter, com o Flamengo e com o Atlético Mineiro, né? Que começaram o jogo, times grandes aí começaram o campeonato e começaram mal, né? E o Santos também, inclusive, né? Independente do Santos ter empatado com o São Paulo ontem, no clássico, jogo difícil, mas é um começo meio complicado para essas equipes aí no Campeonato Brasileiro. Corinthians, claro que não fez sua partida ainda, dependendo dos resultados aqui dessas, desses jogos aqui, é capaz do Corinthians terminar a rodada como lanterna, né? Até mesmo porque seu jogo foi adiado para o dia 19, mas é um começo de campeonato preocupante aí para essas equipes. Beleza, são só 2 jogos, mas, cara, é preocupante começar assim, né? Preocupante porque ainda mais para Inter, para Santos, para o Atlético Mineiro e para o próprio Vasco, que não terminaram tão bem o ano passado, começar dessa forma, a torcida já começa a ficar mais cabreira nesse início de campeonato. cara, você disse tudo. Esses 4 times aí são times que terminaram o campeonato de 2025 lá embaixo, né? Alguns deles aí, dos que você citou, brigando até a última rodada para não cair, caso do Internacional, Santos, né? Que brigaram aí até a última rodada para não ser rebaixado. E aí já começa o campeonato atual aí, dessa forma melancólica aí de novo, né? Perdeu na estreia em casa e agora vem desse empate com o Flamengo no Rio de Janeiro. Assim, né? São pontos que a gente sabe que vai fazer a diferença, né? Agora, passando para o próximo jogo aí que a gente vai comentar, o jogo entre Santos e São Paulo, jogo que teve protesto de torcida, jogo que teve mensagens carinhosas aí pro presidente Marcelo Teixeira e o diretor de futebol Alexandre Matos aí, né? Torcida com bastante mensagem carinhosas, mensagens de incentivo aí para os dois, né? Tanto que as notícias que eu acompanhei hoje é de que o Marcelo Teixeira ele chegou no estádio da Vila Belmiro acompanhado de 5 seguranças, saiu com esses mesmos 5 seguranças aí, e detalhe, ele saiu antes que o jogo terminasse. Então, assim, acusou o golpe e sentiu a pressão, né? Mas aí também teve aquela declaração patética, né, do Marcelo Teixeira aí, dando uma declaração aí, falando que o clube está em reconstrução. Só que assim, né, cara, o cara se faz de vítima, vive em um mundo aleatório, que eu acho que é um mundo imaginário, que ele acha que está tudo bem, né? Então, o Santos, a gente está em fevereiro, começo de temporada, um clube que disputou até agora 8 jogos, e desses 8 jogos aí já está 7 sem ganhar, né? Então, é 7 bem jogos. preocupante. Bem preocupante a situação, até porque boa parte aí da torcida, né, muito também influenciada por alguns jornalistas aí, já andam pedindo a cabeça do técnico Juan Pablo Vojvoda, né? Eu acho que ele deveria ter um tempo a mais, até porque ainda tem jogadores no departamento médico, então não é justo com o trabalho que já começou o planejamento em dezembro de 2025, né, para essa temporada que já ia começar antecipado devido à Copa do Mundo. E, cara, tem sim alguns pontos aí que o Voivoda precisa de uma atenção. Ontem mesmo achei que a escalação dele foi sem sentido algum. O cara que colocou de titular o Mike na lateral direita, o Escobar na lateral esquerda, são jogadores ali que não estão contribuindo em nada.
para o time. Aí fica aquele buraco no meio de campo, já que não tem mais o Willian Arão devido a uma cirurgia, uma lesão ainda. Então, meio de campo ali com João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, pouquíssimo produziu. Tanto é que foi um jogo melancólico também, um jogo fraco, de nível técnico bem baixo. Eu acho que o São Paulo, depois que empatou, se tivesse continuado com um ímpeto de ir para cima, poderia sim virar o jogo e até ganhar a partida, mas o jogo terminou empatado. O resultado poderia ter sido melhor pro São Paulo, mas não é de todo ruim. E um resultado péssimo para o Santos, né? Que já vinha pressionado e a pressão só vai aumentando. É o barril de pólvora ali que está prestes a explodir, né? Então, a situação do Santos é complicada, cara. Criou-se uma expectativa aí com o retorno do Gabigol, né? Aquela expectativa com o retorno dele e o Neymar jogando um time diferente, um time mais agressivo, um time que fosse mostrar dentro de campo para a torcida que seria melhor do que foi o ano passado. Porém, o ano passado terminou o positivo, né? Nas 3 últimas rodadas do Brasileiro, o time engatou 3 vitórias seguidas, se eu não me engano, e se salvando de vez aí o que seria o segundo rebaixamento do clube. Então, começa um ano, torcida, claro, uma expectativa positiva, apoiando o clube, achando que o clube começaria um ano diferente, e não é o que a gente está vendo. Então, começa um ano preocupante. Até quando o Santos vai continuar nessa Neymar dependência, né? Porque enquanto o Neymar não volta, o Santos não reage dentro de campo. E precisa reagir. Precisa reagir porque a gente vai aquele mesmo papinho de sempre. É só o começo. Cara, mas só o começo tem que começar bem, já tem que começar mostrando um resultado positivo para a torcida. E é aquilo que você falou. Você é a favor de que o Voivoda continue, tenha um tempo mais de trabalho, mas infelizmente o nosso futebol não permite isso. Então a batata dele continua assando, a pressão para cima dele é grande e eu acredito que dependendo dos próximos resultados aí, cara, eu acho que o Voivoda nem vira o mês de fevereiro no cargo do Santos, hein? É preocupante. Já ligo o alerta aí pro time do Santos. Creio que também é muito cedo para a gente falar de rebaixamento. Tem muito campeonato. Foi só a segunda rodada. Tem muita coisa para rolar. Mas assim, o alerta tem que estar ligado e o Santos tem que se mexer. Acredito que tanto no mercado para novos jogadores, para compor o elenco, porque precisa de peças aí para esse time do Santos. Você, melhor do que ninguém, pode falar para a gente aí quais seriam as peças para repor esse time do Santos aí. Acredito que o ataque, cara, eu acho que você tendo ali o Gabigol e o Neymar, quando os dois puderem jogar juntos, eu acredito que o ataque não, né? Pelo menos o ataque titular não precisa mexer. Mas acredito também que o Santos precisaria aí de reservas para esses dois. E o restante do time aí, o restante das posições, o Santos precisa urgente de reforços, cara. Porque é aquilo que a gente falou, acredito até que no último vídeo que a gente gravou aí, a gente falou que o Voivoda uma coisa é você trabalhar num Fortaleza que não tem tantos nomes conhecidos, mas a cobrança é menor, e outra coisa é você trabalhar no Santos e não ter reforços do que você precisa para mostrar o seu serviço, para mostrar que realmente você é um grande treinador, sem peças ali que você peça para a diretoria, né? Com certeza ele deve ter pedido alguns reforços para a diretoria, mas é aquilo. O Santos não tem esse dinheiro todo para trazer grandes reforços, para montar um elenco à altura do Neymar, né? Então, tem muitas coisas aí que preocupam o time do Santos, a torcida do Santos nesse início de ano. Então, o jogo de ontem é o que eu esperava, tanto que a gente falou aí, o meu palpite foi um 1-1. Eu acho que o resultado foi muito melhor para o São Paulo, que começou de forma positiva o campeonato, ganhando do Flamengo de 2-1 e empatando um clássico contra o Santos fora de casa. Então, para o São Paulo foi um excelente resultado. Então, já para o Santos, nem tanto, né? Que são apenas um ponto aí no Campeonato Brasileiro. Cara, essa situação do Santos, ela
cabe um vídeo exclusivo aí, né, do canal aí pra gente falar, porque assim, é, é uma coisa que eu já estou pensando em fazer, a gente tem que montar aí com uma linha do tempo, né, porque, cara, desde 2023 o Santos ele vive esse calvário, na verdade, desde antes de 2023, né, o último grande ano que o Santista teve, inclusive foi um ano sem títulos, tá, gente? Só lembrando aqui para vocês, foi o ano de 2019, que foi o ano que o Jorge Sampaoli estava à frente do time, né? Era o treinador da equipe aí. E foi a última vez, cara, que o Santista teve ali um vislumbre daquele Santos campeão, né? Que era um Santos que jogava bola, jogava martelando seus adversários aí e agradou. Mesmo sem nenhum título, foi o último grande time que o Santos teve aí em campo aí que encheu a sua torcida de orgulho, né? E agora a gente vem aí de anos seguidos aí, gestões seguidas aí desastrosas, totalmente irresponsáveis, contratações ridículas que não condiz com a realidade do clube. São jogadores que sentam em cima do contrato porque o clube vai atrás, oferece um salário astronômico para um jogador que é menos que mediano, o jogador com certeza aceita e vem aqui passar férias no litoral aqui de São Paulo. É isso que acontece. Então, assim, aí depois entra no desespero aí de querer emprestar, de querer vender, de querer negociar. Uma das notícias que eu ouvi hoje também é que o Bilal Brahim aí está saindo, né, vai ser emprestado, mas o Santos vai ficar pagando os vencimentos dele até o meio do ano. E não é pouco. Jogador que custa aí quase R$ 1 milhão por mês. Então, assim, isso daí é um dos exemplos do porquê que o clube está nessa situação. Tá? Então, do martelo aqui nesse jogo aí, vamos passar para os próximos aí que a gente vai dar um destaque aí para finalizarmos esse vídeo de hoje, tá, gente? Próximo jogo aí, Só então, sim, um a Vasco zero abriu. pro Vasco. Legal. Legal. Então 1-0 aí pro Vasco, aí jogo acontecendo agora. O jogo já tá no segundo tempo, tá? Então o Vasco aí ganhando a Chapecoense momentaneamente. Então, voltando aqui para o nosso placar aí, mais um jogo que a gente vai dar um destaque aí é o 5-1 do Palmeiras, né? Palmeiras aí que venceu facilmente a vitória da Bahia aí. Palmeiras que se a gente for ver aí, a questão de 2 meses atrás, aí, em dezembro, empatou em 0-0 com o próprio Vitória no Allianz Parque, né? Quando ainda tinha chances matemáticas ali de título do brasileiro, né? Que aí empatou e ali foi praticamente a deixa ali para o Flamengo disparar na direção do título, né? Que foi o que aconteceu. Mas ontem o Palmeiras aí jogou bem, ganhou de 5-1. E o Palmeiras aí que notícias também que já circulam aí que já está praticamente fechado com o John Arias, hein, Vitor? Bom Palmeiras é reforço, né? ótimo reforço, cara. Grande. Ótimo reforço. Mais, mais um jogador que fala que se um dia voltasse para o Brasil, iria priorizar o Fluminense, né? E a gente vê que só é da boca para fora. Ou seja, ídolo É, mesmo não existe mais, né? né? Jogador que a gente sabe que o que Exato. move é isso aqui. Então, falou mais alta a proposta do Palmeiras, o cara retorna para o Brasil, mas retorna para o Palmeiras. Então, é aquele amorzinho, aquela declaração de amor da boca para fora, né? Isso não existe mais. Amor ao clube de jogador não existe faz anos, né? A gente Ah, viu aí que muito bem. o último desses aí foi o Rogério Ceni. Foi o último que falava mesmo que amava o clube e ficou até o fim e acabou. Depois dele, acabou. Então, John Arias aí, um excelente reforço para o Palmeiras, tá? O Palmeiras que não tem nada a ver com declarações dele, foi Com lá, certeza. fez a proposta, o jogador aceitou, excelente reforço. Então, assim, o Palmeiras que também, na minha opinião, precisa se reforçar para continuar brigando por títulos aí, né? A gente está acostumado já a ver o Palmeiras todo ano aí brigando por alguma coisa. Um ano apático o ano passado, né? Que a torcida quer apagar. Tanto que foi um ano em branco, primeiro ano em branco na era Abel Ferreira. Ah, E exato. venceu com folga, né? Já era de se esperar, cara. Esse time do Sim. Vitória se reforçou e tudo. Não Vai deixa de brigar, ser um candidato ao rebaixamento, né? Exato. vai brigar lá embaixo. Então o Palmeiras ganhou bem, ganhou com propriedade, ganhou com folga, ganhou tranquilo.
numa estreia muito boa também, empatando contra o Atlético Mineiro fora de casa, e agora aplica essa sonora goleada para cima do Vitória. Já deixa o Palmeiras lá na parte de cima da tabela, né? Então é isso. Acredito que também só não assumiu a liderança por conta da vitória do Bragantino. Porque se o Exato, tá Bragantino com duas tivesse vitórias. um galo, eu acho que o O Palmeiras já Palmeiras assumiu teria a liderança assumido. pela Sim, gols. Então, sim, resultado certeza. muito importante para o Palmeiras, que, como você já destacou aí no começo do vídeo aí, tem um clássico já pelo Paulista contra o Corinthians, né? Palmeiras que no ano passado, contra o Corinthians, não foi muito bem. Acredito que em 7 clássicos, apenas uma vitória. Domingo já abre o primeiro clássico entre as duas equipes. E claro, né? Espero que o Coringão venha com força máxima aí e consiga os 3 pontos. Já o Corinthians precisa uma vitória em clássicos, que ainda no ano não aconteceu, né? Empatou com o São Paulo, empatou com o Santos. Agora faz esse clássico contra o Palmeiras e a gente espera que venha a ser a primeira vitória do Corinthians em clássicos também. É, vamos ver como é que vai ser, mas eu acho também que é uma excelente contratação do Palmeiras. Palmeiras que ainda tem no seu elenco Paulinho, que deve estar em fase final aí de recuperação, né, pós-cirurgia. Então, acho que quando o Abel também tiver todos os jogadores à disposição, cara, encaixar todas as peças ali nos lugares certos, acho que o Palmeiras desponta aí como o grande favorito a alguns títulos na temporada, não diria só um, não. Então, acho que é um time que vai crescer e tem tudo aí, mais uma vez, para estar disputando aí à frente de todos os campeonatos, né? A gente sabe aí muito bem desse potencial do Palmeiras, do Abel Ferreira aí. E é isso, eu acho que com todas as peças à disposição aí, vai ser um time muito difícil de ser batido, vai ser um time é, bem agressivo, né? Pelas peças que está trazendo aí. Acho que vai ser um time de fato aí que vai bater de frente com o Flamengo. O Flamengo já mostrou que não começou bem a temporada, então desponta aí para favoritaço aí de alguns títulos dentro dessa temporada, né? Vamos ver se na prática o Palmeiras ainda vai apresentar um futebol de campeão, né? Coisa que não aconteceu ano passado. Então, com todos à disposição, acredito que isso daí venha a acontecer. E para a gente finalizar o vídeo de hoje aí, passar o resultado do Grêmio e Botafogo, né? Que foi um jogo aí com 8 gols, né? Botafogo começou ali 1-0 e aí o Grêmio foi buscar o resultado, né? Então o jogo acabou aí em 5-3 para o Grêmio, com um hat-trick, né? Do centroavante do Grêmio aí, Carlos é, Vinícius, né? Carlos Vinícius, Carlos Vinícius que exatamente. começou na base do Santos, né? Começou na Sim, base do Santos. Eu tava vendo aqui, começou na base do Santos como zagueiro, depois foi transferido para o exato. Palmeiras e agora aparece no Grêmio como um atacante metendo gol. Desde o ano passado ele vem fazendo muitos gols, hein? Sim. Então, de olho aí né, no Carlos Vinícius aí, que vem fazendo a alegria do torcedor gremista. Inclusive ontem aí já fez o hat-trick. Acredito que já deve ser até o artilheiro do campeonato nessas 2 rodadas Sim. aí. E do jeito que vai, tem de tudo para ser o artilheiro mesmo do Campeonato Brasileiro. É claro que o time do Grêmio, não vejo o elenco do Grêmio tão bom assim, tão competitivo assim, mas é um cara que ele pode se destacar aí pelos gols que ele vem fazendo, hein? E não duvido nada não, se já for até um dos artilheiros desse Campeonato Brasileiro. Cara, é como você falou no comentário um pouco mais cedo, né? Que é só a segunda rodada, mas muita coisa vai acontecer. E de fato, pode ser que venha a ser um jogador aí que venha despontar dentro do campeonato aí, faça muitos gols. E mais uma informação que eu vi hoje também durante o dia é que esse jogador aí, o Corinthians ia tentar a contratação dele no ano de 2025, mas foi naquele período em que estava sofrendo com o transfer ban, portanto as negociações nem avançaram, né? Mas era um jogador que o Corinthians tinha interesse, acabou indo para o Grêmio e tá aí, né? Com esses 3 gols de ontem aí, ganhou um grande destaque. Vamos ver aí, né, que o Luiz Castro aí vai fazer com esse Grêmio. O próprio Grêmio que vinha de resultados negativos aí, né, dentro do Campeonato Gaúcho,
né? A primeira rodada do Brasileiro também perdeu fora para o Fluminense do Maracanã aí por 2-1 e agora se recuperando no campeonato aí, fazendo essa goleada aí também para cima do Botafogo. Então, vamos ver como é que vai ser. Acho ainda que o Grêmio, para mim, é um time de meio de tabela, mas aí a gente vai só saber no desenrolar do campeonato, né? Mas acredito que pode sim ser um time que venha a dar trabalho aí. De repente pode disputar em um G6, um G8. Não sabemos ainda, claro, mas se manter esse nível e esse time competitivo aí, pode ser que pinte como uma surpresa aí entre os 10 primeiros e de repente aí brigando por uma vaga na Libertadores, né? É bem capaz do Grêmio ficar aí nesse meio termo aí. Mas se ficar entre os 10 primeiros, eu acredito que o Grêmio pega no máximo aí uma pré-Libertadores, cara. A gente já viu que o treinador Luiz Castro é um bom treinador. Ele, Sim, em 2023, ele montou um bom time aí com o Botafogo. Se tivesse continuado até o fim, acho que poderia seria ser que o Botafogo diferente. fosse campeão. Sim, Então, assim, é aquilo. Precisa dar tempo ao treinador. O treinador ele precisa de tempo. Então, pode ser que ele venha dar certo, pode ser que ele venha montar um time bom com as peças que ele tem ali no Grêmio, mas eu também acho, assim, pelas peças que tem de momento, eu acredito que fica aí também meio de tabela. Eu acho que não vou mudar a minha opinião ainda tão cedo, não, referente ao Grêmio, tá? Acredito que fica nisso, ali entre vaga de Sul-Americana ou pré-Libertadores. Vamos ver aí o que desenrola do Grêmio aí durante o campeonato e o Luiz Castro pode fazer de melhor para extrair o de melhor desse time aí. Claro que nem a gente fala, né? A gente está só no segundo mês do ano, tem muito ano pela frente, tem muita competição pela frente e claro que o Grêmio, assim como todos os times grandes do Brasil, vão procurar estar se reforçando durante o ano para melhorar seus elencos, né? Então, com o Grêmio, acredito que não vai ser diferente. E o Luiz Castro também, ele provavelmente vai dar aí os nomes de jogadores que ele pretende contar aí para esse elenco do Grêmio. com certeza, com certeza. Bom, então nesse vídeo aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Quem tá aí até agora com a gente aí, pedimos novamente aí o seu like, tá? Muito importante para fazer o canal crescer. Inscrição, galera. Isso daí não dói, não machuca, não prejudica ninguém. Só vai ajudar a gente aí, fazer com que o canal cresça, fazer com que a gente traga mais vídeos e mais informações para vocês aí com o nosso melhor, tá? Então, vamos ficando por aqui. Só atualizando, continua ainda 1-0 Vasco para cima da Chapecoense e começou agora há pouco aí Cruzeiro e Coritiba 0-0 ainda. Então a gente volta com mais vídeos aí. Da minha parte é isso. O Vitor pode dar suas considerações finais aí. É isso aí, galera. Uma boa noite a todos aí. Dá aquela força pro canal, gente. Continua fortalecendo aí a Ó, gente nesse like, começo. like, like, inscrição aí, ajuda bastante a gente. As curtidas aí, compartilha para mais pessoas aí conhecer o nosso canal, o nosso trabalho, tá? Se inscreve, ativa aí o sino para as notificações, beleza? Dá aquela força pra gente. A gente está querendo crescer aí no canal, a gente está querendo trazer bastante conteúdo e, claro, é aquilo que eu sempre falo, né? Bastante zoeira aí com os adversários aí, beleza? É isso, galera. Uma boa noite a todos aí. John, boa noite, um bom descanso aí e vamos acompanhar de perto esse final de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com Galera, certeza. então, boa noite a Até o todos. próximo vídeo, pessoal. Um abraço.